trabalhadores da seara do Mestre, vamos nos preparar para uma exposição doutrinária, nós oramos e pedimos que Jesus, nosso Mestre, que a espiritualidade amiga, nossos mentores, nos intuam. Nós busquemos um tema importante, porque quando nós desenvolvemos o tema, nós também, nos é também motivo de aprendizado. E hoje eu me sinto muito grata e feliz por trabalhar com vocês a exposição de hoje, o tema de hoje, que é a indulgência, também chamada de doçura de dentro. Mas o que é indulgência? É um sentimento fraternal de compaixão e compreensão que se deve cultivar em relação aos outros. É uma virtude que se desenvolve a partir do nosso próprio autoconhecimento e jamais deverá ser orgulhosa. A indulgência é um sentimento doce, suave, tranquilizador e principalmente fraterno. As suas características são a compaixão, o perdão, os não julgamentos, as não críticas e principalmente um hábito que às vezes nós escorregamos e praticamos, que é falar mal de alguém, falar mal do outro. E quais os benefícios que a indulgência nos traz? Ela nos ajuda a prevenir preconceitos, ela nos acalma, ela nos ergue, ela nos fortalece e ela principalmente nos une. A indulgência é uma atitude amorosa e meiga que conforta aqueles que colocam em prática. Ela serve como uma vacina eficaz contra qualquer tipo de mal, do que a gente conhece por mal. A indulgência é um dos itens da caridade e muitas vezes ela é confundida com caridade. Não, ela é como uma irmã gêmea, mas com características próprias da caridade. Então a gente diz que a indulgência é um dos itens da caridade, principalmente da caridade moral. Ela se manifesta na fala, no tom de voz que nós emanamos ao outro, no sorriso, num abraço fraterno, num olhar. Nós, trabalhadores espíritas, na hora que nós vamos aplicar um passe magnético, quando alguém precisa de um conselho e nós damos uma opinião amorosa, fraterna, isso ela se dá, ela acontece juntamente com a caridade. O que é caridade? É o amor em movimento. E de mãos dadas à caridade, a indulgência está. Então, por isso que nós dizemos que indulgência é a doçura que vem de dentro de nós. É a nossa inspiração quando estamos movidos no bem. A indulgência é uma mensagem angelical que entoa hinos
de ternura aos ouvidos daqueles que sofrem. A indulgência, ela evita censuras, críticas. Ela evita observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Então, muitas vezes nós necessitamos dessa autoanálise, de olharmos para dentro de nós, até para que a gente possa saber o que nós encontramos lá dentro de nós. Será que nós encontramos o doce? Ou será que nós encontramos o fel? No Evangelho segundo a doutrina espírita, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item 16 e 17, e eu confesso a vocês que eu fiquei muito tempo lendo esses itens aí do Evangelho segundo a doutrina espírita, porque me tocou muito. Diz assim: a indulgência não vê o defeito dos outros, no item 16. Ou se os vê, evita falar, divulgar. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos. Meus irmãos, infelizmente, muitas vezes nós caímos no erro exatamente da necessidade e muitas vezes sob a ação dos nossos irmãozinhos espirituais, que muitas vezes estão em desalinho, a agir de forma a falar mal das pessoas. Ou se sabemos alguma atitude, né, algo que acontece com aquela pessoa, a primeira atitude nossa é o que é? Julgar. E a segunda é divulgar. E quando nós espíritas refletimos sobre isso com certeza nos fere. Porque se a gente desenvolver a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes nós somos uma posição, daqui a pouco a gente muda essa posição, porque todos nós erramos. E como é difícil, eu diria todas as vezes, nós temos consciência do erro. E muitas vezes, todas as vezes, nós vamos esperar que alguém nos estenda a mão, que alguém nos ouça, nos escute, que fique no silêncio, mas que pelo menos nos ouça. Porque nós temos um hábito assim, nós sempre achamos que nós temos razão, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem razão. Será que a gente tem razão? 2, por que a gente tem que divulgar isso? É complicado. Infelizmente, nós vimos muitos casos de pessoas que caem em desalinho, em depressão. E é muito difícil que se reergam, porque muitas vezes não tiveram essa mão estendida. E pior, tiveram pessoas que divulgaram isso. O índice hoje, infelizmente, de suicídios, eu digo para vocês, e sou trabalhadora, trabalho em saúde mental. E isso atinge todas as faixas etárias, desde a criança, adolescente, adulto, idoso. Porque muitas vezes não tiveram um ombro amigo, uma mão estendida. E aí cai, infelizmente, né, na doença da alma e, posteriormente, às vezes,
atentam contra a própria vida. Isso é muito triste. Bem, continuando então, a indulgência, ela não se ocupa jamais, então, nos atos maus de outrem, a menos que seja para servir de cuidados. Então, nós devemos nos cuidar uns aos outros. E diz mais, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para os demais. Então, o rigor, ele serve para nós, não para o outro. Nós poderemos ser rigorosos, mas com o nosso irmão, com o nosso próximo, nós devemos ser indulgentes. Ser indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor, ele desencoraja, ele afasta, ele irrita. Isso foi dito pelo irmão José, um espírito protetor, em Bordeaux, na cidade francesa, 1863. Esse espírito protetor diz isso. Quantas vezes nós nos encontramos desassossegados, né? Eu pergunto para vocês, quantas vezes às vezes a gente resvala, né? E cai nessa questão assim, de criticar, de divulgar o mal de outrem. E depois a gente se sente mal. Ai, eu fiz isso. Puxa vida, eu contei. Porque às vezes a gente pensa que está contando para a pessoa certa e daqui a pouco a gente está contando para a pessoa errada, né? E divulga isso. Hoje, com as mídias sociais, a nossa atualidade, é uma coisa muito fácil de acontecer, infelizmente. E às vezes as pessoas caem num julgamento tão grandioso de pessoas que nem conhecem. Isso é triste, isso é preocupante. No item 17, o Senhor usará de indulgência para convosco, na mesma proporção que a usastes com vossos irmãos. Aí nós nos colocamos frente a Deus Pai Todo-Poderoso, que com certeza no nosso mínimo sentimento de arrependimento, de tristeza, de consciência moral, e a gente se arrependa, Ele vai nos perdoar. E nós somos capazes também de perdoar uma injúria, uma calúnia, né? Será? Bem, sustentai-os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera, então, o menor arrependimento. Como Deus é bom, né? E como nós temos muito ainda a aprender. Nós temos, meus irmãos, que pregar pelo exemplo. Essa caridade ativa, nós aprendemos a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? Mas eu faço caridade. Eu ajudo os pobres e necessitados, os doentes. Eu faço muita caridade. E a caridade moral? E a caridade de dentro? E a caridade que a gente pode externar, como diz o Evangelho, no olhar. Muitas vezes, quando nós nos dirigimos a alguém pelo nome, que a gente diz assim, eu até tenho um pouco esse hábito, né? Eu digo assim, Seu João, Dona Maria. A gente percebe as pessoas, quando a gente direciona a comunicação e coloca como se fôssemos velhos conhecidos, até porque somos, né? O que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam felizes, né? E elas ficam assim, nossa, e temos intimidade.
né? E aí ali ela consegue abrir o seu coração, abrir seu íntimo. E muitas vezes aí a gente até consegue ajudar, auxiliar. A Leila Parreira, e eu convido sempre, né, todos que assistam o canal da União Espírita de Brasília. Eu assisto muito, né, no YouTube os vídeos. Eu gosto muito da Maíse Braga, da Leila Parreira. Eu assisto muito elas. E a Leila contava esses dias, existe uma tribo africana que quando um dos membros erra, comete um delito, né? Essa tribo, o pajé, o líder, chama a pessoa que errou e diz assim, para a pessoa ficar no meio de um círculo. E o círculo é composto pelos demais membros da tribo. Então eles sentam e ficam ali por horas. E o que eles fazem? Eu fiquei ouvindo pensando, meu Deus, o que eles fazem, né? Eles são uma tribo africana e moram lá no meio do mato, né? Sabe o que eles fazem? Eles enaltecem as qualidades, as virtudes daquelas pessoas. Eles não citam o erro. Eles... Fulano, você lembra quando você foi buscar água no rio e eu estava com sede? E você me trouxe. Fulano, meu irmão, você lembra quando você pescou um peixe e trouxe e dividiu com todos nós? E assim eles trabalham. Até que ele que cometeu o erro, o delito, se arrependa, repense e tenha uma outra atitude. E isso fica ali por horas e horas e horas e horas. Olha só a lição. Será que nós somos capazes de fazer isso? E aí os evoluídos somos nós, né? Os evoluídos somos nós. Então, aquele que cometeu o erro, o delito, o que acontece com ele? Ele vai pensar que ele fez. E com certeza ele vai se arrepender e vai agir de forma diferente. Nessa minha caminhada, né, eu cito aqui uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito Irmão X. Essa obra chama Cartas e Crônicas e é o capítulo 3 que eu vou contar a história agora. E o capítulo 3 recebe o título de A Petição de Jesus. Petição é o mesmo que pedido, tá? Essa obra do Chico, de 1966. Então, aconteceu o seguinte, Jesus se encontrava na cidade da Galileia, numa aldeia chamada Cafarnaum. E Jesus estava muito atarefado, né? Porque as pessoas, elas envolviam Jesus, elas vinham para ser curadas, para ouvir a palavra do Cristo, elas eram todos como nós, necessitadas. Então Jesus, vendo que ele estava realmente com muitas tarefas, né? Ele chama Simão Pedro, que era o apóstolo o mais velho, que Jesus deve ter pensado, o mais responsável, que tinha mais vivências, né? Então ele chama Pedro e diz assim, Pedro, eu preciso que você me faça um favor. Em meu nome, você vá à casa de Jeremias. E Jeremias morava mais ou menos a 10 quilômetros de onde Jesus estava. Você vai lá, Pedro, porque a filha de Jeremias está doente. E tantas pessoas aqui, com tantas tarefas, te peço, você vai em meu lugar. Pedro se sentiu muito feliz, honrado, né? Imagina, ele ia fazer algo para Jesus, a pedido de Jesus.
outro dia, assim que nasceu o sol, Pedro se pôs a caminho da casa de Jeremias. Ficava mais ou menos 10 quilômetros de onde estava Jesus. Então Pedro foi, caminhando, não tinha transporte, né? Acho que nem burro, nem camelo, tá? Então o Pedro foi caminhando até a casa. Quando ele chega à casa de Jeremias, e Jeremias, ele era um homem de posses, ele era um curtidor, tá? Naquela época, um curtidor, assim, era alguém que tinha uma boa vida, né? Uma boa vida financeira e tal. E aí, Pedro chega na casa de Jeremias e o encontra no portão da casa. Aí Pedro diz, olha, você é o Jeremias? Sim, sou eu. Tá bom, eu sou Pedro, amigo de Jesus, eu vim em nome de Jesus. Só que ele percebe que Jeremias está alcoolizado. E aos pés de Jeremias, uma serva dele, né, com atitudes sensuais. Pedro acha aquilo assim meio estranho, né? E pede Jeremias, eu vim ver como está a sua filha. E aí Jeremias diz assim, mas eu chamei Jesus. Mas tudo bem, pode entrar, seu piolento. Então, Jeremias ainda chama Pedro de piolento. Pedro segue o caminho. Caminha por um espaço, né, um pátio grande. No momento que Pedro entra realmente na casa, ele encontra Zoar, que era filho de Jeremias, o filho mais velho. Zoar estava numa mesa, jogando jogos de azar com dados, cartas, e o companheiro dele ainda estava assim, Pedro conhecia e era um homem de má vida, sabe? Que praticava atos ilícitos na sociedade, na comunidade. Outro susto. Pedro pensa, meu Deus, onde é que eu estou? Né? Aí o Zoar diz assim, o que você está fazendo aqui? Pedro diz assim, eu vim em nome de Jesus, a sua irmã está doente, Sara. Tá bom, segue em frente, não atrapalha nosso jogo. Caminha mais um pouco por um corredor, Pedro vê Josué, o segundo filho do Jeremias. Ele dá um flagrante Josué. Josué estava com a mão dentro de eu vou dizer um cofre, né? Um jarro, com muitas joias que Pedro viu que eram valiosas. Ele estava roubando. E ele levou um susto quando viu Pedro. E Pedro, né, não vê nada. Aí o Josué novamente tratou mal Pedro. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o quarto da Sara. Caminhe mais um pouco. Logo Pedro caminhou. Aí ele escuta um choro, um lamento. Quando ele chega num outro cômodo da casa, ele encontra a esposa de Jeremias. Ele encontra a esposa de Jeremias batendo numa pequena serva, uma menina de pouca idade, por causa de um figo. Aquele figo estava com mordidas. E a menina chorava e dizia que não havia sido ela que havia mordido o figo, que tinham sido os galos da família. E a esposa de Jeremias, não sei, foi você, e batia na menina até sangrar. Pedro disse à esposa de Jeremias, por favor, onde está Sara? Eu vim até aqui para ajudar, em nome de Jesus, eu vim ajudar, eu preciso ver Sara. A esposa de Jeremias, no outro quarto, no outro aposento, ali está Sara. Quando ele entra no quarto de Sara, Sara está realmente deitada, né? Tem um aspecto realmente assim, muito doente, pálida, né? Muito emagrecida.
Quando Pedro chega, você é Sara, eu sou amiga de Jesus, amigo de Jesus, eu vim te ajudar. E o que acontece com Sara? Sara olha para ele e diz assim, ainda tem assim, alguns gestos obscenos, e quando vê que não tem, que o Pedro não corresponde, ela profere palavras de alto calão para Pedro. Bom, o que acontece? Pedro fica tão apavorado que ele volta para casa, né? E chega a Cafarnaum no final do dia, irritado, cansado, sujo, faminto, né? Chega, nossa! E aí quando Pedro chega, todos os outros apóstolos, discípulos, toda a comunidade, ele vê Pedro, né? E Pedro vem se lamentando, dizendo que realmente ele não está bem e tal e tal. E aí todos vão ouvir os lamentos de Pedro. Pedro muito irritado. Jesus ficou observando Pedro, bem assim de longe, observando Pedro. Chama Pedro e diz assim, Pedro, o que eu te pedi? Ai, mestre, foi horrível. Pedro, o que eu te pedi? Não, o senhor me pediu que eu fosse lá ajudar Sara, a filha de Jeremias, que estava doente. Foi só isso que eu lhe pedi. Foi somente isso. Pedro, eu conheço Jeremias, eu conheço a família de Jeremias, eu conheço Sara, disse Jesus. Eu sei todas as necessidades e eu não pediria, Pedro, a você que fosse até lá em meu nome, se lá não houvesse grande necessidade. Então, meus irmãos, essa lição nos traz, né, um exemplo de indulgência. Quantas vezes nós, a pedido de Jesus, vamos e encontramos irmãos do caminho, muitos irmãos, que muitas vezes a nosso julgamento não são merecedores, não estão a contento, e mesmo assim nós devemos auxiliar, porque nós estamos aqui para isso. Como disse Emmanuel, mentor espiritual do Chico, ele disse isso para nós. Quando o Chico pergunta o que o homem faz na Terra, qual é o objetivo? Fazer o bem. E qual é o outro objetivo? Pergunta Chico. E Emmanuel responde, fazer o bem. Então, meus irmãos, fazer o bem é principalmente externar essa doçura de dentro, é iluminar as mentes, é afagar os nossos irmãos, sem ódio, sem rancor, sem julgamento, é estender a mão. Será que hoje, eu vou fazer a prece agora, quando nós entrarmos na câmara de passe, na sala de fluido, será que nós, quando nós chegamos naquela porta da nossa casa espírita, e eu digo que eu sou exemplo disso, será que eu estava bem? Será que eu estava fazendo tudo certo? Não. Mas mesmo assim, todos nós somos recebidos por Jesus. Jesus vai sempre nos receber. Jesus sempre vai nos ensinar. Basta que nós tenhamos a boa vontade. Então, nessa Páscoa, o que quer dizer Páscoa, né? Passagem, a gente aprende isso, né? A vida toda. Que seja um momento de reflexão. E que a gente não distribua doces, chocolates, que faz mal à saúde, né? Tá bom? Vamos distribuir a doçura no nosso íntimo, na nossa alma, sem julgamentos. Vamos reerguer nossos irmãos, vamos estender a mão amiga, vamos ouvir mais,
vamos calar mais e, como consequência, vamos perdoar mais. E só assim nós teremos, como disse o irmão José, lá em 1863, nós vamos evitar irritação, nós vamos evitar medos, nós vamos evitar aquilo. E a gente muitas vezes chega aí na casa espírita e diz assim: os obsessores. Todos somos irmãos. Por isso, nesse momento, convido a todos que nós possamos, meus irmãos, fazer a nossa autoanálise, agradecendo a oportunidade, todos nós, de estarmos aqui nessa noite. Agradecer as luminosidades espirituais que se encontram conosco. Agradecer a misericórdia de Deus e os ensinamentos do Cristo. Que possamos todos nós estarmos mais abertos à indulgência, à caridade e ao amor fraterno. Nessa noite vamos pedir pelos nossos amigos e até aqueles que se consideram inimigos nossos, que não são nossos irmãos. E em especial, nessa noite, quero convidar a todos os irmãos, ao mentor dessa casa, Sr. Francisco Lorenz, ao doutor Bezerra de Menezes, me acompanho muito, eu agradeço, sou grata. Pedimos pela saúde do corpo físico, sim, mas também do corpo espiritual do nosso querido Edivaldo Franco, lá na Mansão do Caminho. Edivaldo esteja envolvido com o amor do Cristo e principalmente com a presença de sua mentora, Joana de Ângeles. Que assim seja.